Pegadinha Tesla para enganar 7 bilhões de pessoas. Então, pessoal, aqui nós temos uma captura de imagem e especificações bateria Tesla, bateria solar Tesla, certo? E nós temos sua potência máxima contínua na rede 7.6 kVA com sol, 5.8 kVA sem sol, fator 1.2. Potência máxima contínua fora da rede 9.6 kW com sol 7 kW sem sol, fator 1. Certo? Que nós temos a potência de pico 10 segundos 22 kW, sol pleno 10 kW sem sol, fator 1. Máximo contínuo 32 amperes, saída, né, aqui na saída. E máximo contínuo atual off-grid 40, certo? Fator potência 0,9. Isso aqui não existe na vida real, que você quer dos seus aparelhos elétricos. Hoje as lâmpadas 0,7, muito baixo. Isso aqui não significa que é do inversor, e sim dos seus aparelhos elétricos, certo? Então, pessoal, qual é a pegadinha aqui? Qual é a pegadinha? A pegadinha é o seguinte, que você vê que nós temos essas potências altíssimas aqui, de 7.6 com sol e 9.6 com sol. Qual é a corrente nominal de 32 dessas duas potências aqui? Para me encontrar essa corrente nominal de saída de 32, eu vou ter que dividir 7.600. 7.600 dividido por 240 é a tensão nominal dos Estados Unidos. 31,6, arredondando 32, que é essa corrente aqui, ó, que eu achei. Qual é a corrente, a potência que corresponde a essa corrente de 40? Então você pega 9.600, vai aprendendo aí, pessoal, dividido por 240, 40 perto, está aí a máquina mostrando 40, entendeu até aí? Então, isso aqui é a pegadinha, pessoal, tem que ter muito cuidado com isso aqui. Você vê que aqui à direita nós temos a saída real do inversor. Nós temos uma potência de 5,8 kVA, sem sol, fator 1.2, tá vendo? E temos uma potência de 7, sem sol, fator 1. Qual é a pegadinha aqui? É que se você ler 7.6 kVA e 9.6 kW, isso aqui não vai funcionar na vida real. Não vai funcionar na vida real. O que vai funcionar na vida real é essas menores potências aqui. 5.8 kVA, sem sol, fator 1.2, 1.20, tanto faz. E 7 é a chamada potência de pico. É a potência máxima na saída do inversor. Você não pode ultrapassar 1.20 dessa potência. Por que você não pode ultrapassar? Preste bem atenção. Para mim encontrar esse fator, você vai ter que dividir 7 dividido por 5.8. Você vai achar 1.20. É a máquina mostrando. 1.20 está aí, ó. Máquina aqui mostrando, ó. 1.20. Certo? E o que significa esse 1.20? Olhe para cá, ó. Leia aqui o texto. Você não pode executar mais de 1.20 através do inversor, por isso é um ponto de estrangulamento, mesmo que a rede esteja disponível. Então, qual é a pegadinha de 7 bilhões de pessoas? A pegadinha está aqui, ó. Se você dividir, você vê que 5.8, você tem que fazer a conversão para potência ativa, conforme o fator potência. Então, você sabe o que é recíproca. Você tem que saber o que é recíproca.
qual é a recíproca de 1.2? A segunda recíproca, tem a primeira recíproca, a segunda recíproca. Então, para mim achar a recíproca, eu vou achar um fator menor do que 1, que é esse aqui, ó. Aqui embaixo você está vendo um fator 1, esse aqui eu vou ter que encontrar um fator menor que 1, porque tem uma potência menor, que é a potência ativa. Então, qual é a recíproca de 1.2? Então, 1 dividido por 0,83, quanto é? É 1.20. Isso aqui é a primeira recíproca chamada, que é 1.2, que eu achei. E a segunda recíproca é 1 dividido por 1.20, será que é 0,83? Você está vendo que esse fator é muito menor do que 1. Então, se ele é muito menor do que 1, ele passa a ser uma potência de 4.8. E esse aqui passa para uma potência de 5.8. Certo? Se você fazer a divisão aqui, você vai achar o fator 1.20. 5.8 dividido por 4 dá 1.20. Isso dá o nome de estrangulamento. Então, daí não passa, pessoal. Aí o que acontece? Isso aqui é uma pegadinha. Tesla, para enganar 7 bilhões de pessoas. Enganou. Por quê? Porque, olha só, veja aqui, ó. 7 bilhões de pessoas não sabem ler ficha de dados de investidores e baterias. Isso aqui eu já apresentei e vocês ficam fazendo crítica nos meus vídeos. Você não sabe ler. Você não sabe ler uma ficha de investidor. Acabei de provar. 7 bilhões de pessoas não sabem ler. Não sabe ler. Aqui, não sabe ler. Eu sei que você vê que todas essas grandezas, potências, elas não funcionam na vida real. Quais são as únicas potências que funcionam na vida real? É 4.8 e 5.8. Isso aqui é a potência de pico máximo. Daqui você não passa uma vírgula, pode até chegar a 6, mas de 6 não passa. E de 4.8 pode chegar a 5, de 5 você não passa. Isso aqui é a real, da vida real. Viu que você não sabe ler? Então, todos os industriais, eles enganam os clientes, o público, porque eles não sabem ler ficha de dados de investidores. Você está vendo todas essas potências aqui, mas você não vai usar nenhuma delas na vida real. A única que você vai usar, duas únicas na vida real, é 4.8, 5.8. Por quê? Olha aqui embaixo. Ó. Por que você vai usar aquelas grandezas aqui de potência 4 e 5? É porque o inversor pode ter 22, você pode ter 22 kW de painéis solares, energia solar, conectado. Mas a bateria só aceita 5. A bateria só aceita 5 para um fator potência 1, preste bem atenção. E 4,8 para um fator potência 0,83. E daqui você não pode passar, até porque sua bateria jamais ela funciona em 5.8. Eu até apresentei um vídeo, eu vou excluir, que eu apresentei que a bateria 13.6, sua potência não é 5. Jamais a potência de uma bateria 13.5 é 5, não é 5. A potência máxima de uma bateria ela é 4.8, ela só pode entregar isso aqui. Ela não entrega mais do que isso aí para esse fator potência 0,83. Então, o fator potência ele faz a diferença, você tem que ter muito cuidado com isso. Porque o fabricante, ele engana o público. Ele apresenta um fator potência 0,9, que isso aqui não existe na vida real. Aqui a recíproca está mostrando que a recíproca de 1.2 ela é 0,83. Recíproca. Vocês têm que saber o que é recíproca.
Se agora você está confuso, não se preocupe. Garanto que a maioria dos aprendizes, técnicos, engenheiros também. Qual é a recíproca de 1.20? Recíproca. Matemática. A primeira é a recíproca da segunda. Você faz a divisão. 1 dividido por 1.20, 0,83. Isso aqui é um fator de potência. Está demonstrando aqui na ficha. Está aqui a ficha. Está aqui. Ou você está achando que eu estou enganando vocês. Está aqui, ó. Você quer ver o fator? Está aqui na ficha de dados dos Estados Unidos. Tesla. Que fator é esse aqui? Olha, bem grande. Você que é idoso, não está enxergando. Que fator é esse aqui? É 1.2. Qual é a recíproca de 1.2? Aprenda. Você tem que aprender a fazer esses cálculos. Então, a recíproca, a primeira é a recíproca da segunda. 1 dividido por 1.083. Isso aqui é o fator de potência. E a segunda é recíproca da primeira. Se faz a divisão 1 dividido por 0,83, só pode ser 1.20. Você não pode executar mais de 1.20 através do inversor, por isso é um ponto de estrangulamento, mesmo que a rede esteja disponível. Inversor pode ter 20, 30, 40, 50 de painéis solares conectados, mas a bateria só aceita 5 para um fator 1 e 4.15 para o fator 0,83. Fator potência 1, você não pode executar mais de 27 amperes através do inversor, por isso é um ponto de estrangulamento mesmo que a rede esteja disponível. Então tá aqui, ó, o segredo, ó. Você não pode executar mais de 1.20 através do inversor, por isso é um ponto de estrangulamento mesmo que a rede esteja disponível. Então tá aí, pessoal. A pegadinha tá aqui, ó. Pegadinha. 7 bilhões de pessoas foram enganadas neste exato momento. Por quê? Porque você não sabe ler ficha de dados de inversores. E por isso você é enganado. Eu não estou dizendo que o Tesla ele está enganando o público, os clientes. Aqui é uma pegadinha para enganar 7 bilhões de pessoas, porque elas não sabem ler ficha de dados. Eles acham que todas essas potências aqui vão funcionar na saída do inversor, na vida real. Não é. As potências que vão funcionar na vida real, essas vermelhas aqui, 4.8 e 5.8. Mas está aqui, a recíproca. Procure estudar matemática. Qual é a recíproca de 1.2? Só pode dar 4.8. Qual é a recíproca de 0,9? É 1.1. 1.11. Recíproca. Qual é a recíproca de 0,9? É 1.1. Está aqui. Você tem que estudar a recíproca, fator de potência, potência ativa, potência aparente. Você tem que estudar tudo isso. Seno, cosseno. Tá aí, pessoal. Vocês leram toda a especificação. Vocês leram isso aqui tudo, e nada vai funcionar. Nada vai funcionar. De tudo que vocês leram aqui, nada vai funcionar. Nada vai funcionar. Nada. É por isso que isso aqui é importante, você estudar fator de potência, recíproca, grandezas elétricas, potência aparente, potência ativa, potência reativa. Vocês têm que estudar, pessoal. Como é que vocês lêem uma ficha de inversores e são enganados? Todas essas fichas de inversores e baterias, existem erros gravíssimos. Isso aqui é uma espécie de erro, porque ela não existe na vida real. Essa especificação da bateria Tesla, ela não existe na vida real. O que existe na vida real é 4.8, 5.8. Porque a sua bateria não pode funcionar mais do que 5 para um fator 1 e não pode funcionar mais do que 4.8 para um fator 0,83. Que é a recíproca de 1.2 é 0,83. E aí, ó, você foi enganado. Certo? Então, eu vou encerrando por aqui. Se inscreva no canal, pessoal. Tá bom? Eu espero ter ajudado a todos. Então, ajude o canal, pessoal. Tá bom?
Se tiver alguma dúvida, tá aqui meu e-mail, certo? Pix, certo? Então, até a próxima aula aí, se Deus quiser.